E aí, pessoal, vamos começar a falar da Dexus hoje. Bom, essa empresa aqui, que é uma small cap, já deixei preparada aqui no Fundamentos. É uma empresa que está valendo aí, ó, 886 milhões de reais. É uma small cap, portanto, tá? O símbolo DXP3. E reparem aqui, ó, o valor da firma dela menor do que o valor de mercado. Isso porque nesse último trimestre divulgado, foi divulgado ontem, a Dexus passou a ser uma empresa caixa líquido, né? E se a gente vê aqui, ó, dívida líquida negativa, quer dizer o quê? Ela tem mais caixa do que dívidas. Excelente, né? Ainda mais nessa época de juros muito alto, tá? Vamos lá falar da Dexus. Eu botei aqui no título do meu artigo, vocês podem aproveitar e se inscrever lá no Invest 10. Vocês colocam aqui o seu e-mail e assinam para receber a newsletter gratuita, né? Então, assim, vão receber no seu e-mail todas as minhas dicas aí gratuitas de investimento. O porquê é um paradoxo, né? Porque o faturamento da Dexus, ele acelerou, a margem encolheu, e o que foi o grande aí diferencial dela, de fato, foi a geração de caixa, que a gente vai ver. Foi uma geração de caixa realmente muito, muito, muito boa, tá? E isso fez com que a dívida dela, que já era pequena, virasse um caixa líquido. Bom, o quarto trimestre foi fraco, tá? Não vou aqui dourar a pílula para vocês. Teve queda de EBITDA, de receita, de lucro, não vou maquiar nada. Mas não é por causa de um trimestre ruim ou um ano mais fraco que esse ativo deve ser desconsiderado, tá? A empresa, como eu disse, virou caixa líquido e, em termos de dividendo e de recompra de ações, retornou mais de 7% para os acionistas em 2025 e eu espero algo bem parecido para 2026, tá? Ela também fez recompra de ações que ajudou aí a remunerar o pagamento aí dos seus acionistas. Bom, vamos para os resultados de 2025, tá? 2025, de fato, ela teve pressão de margens, né? Isso porque teve concorrência externa na parte de aços ali, a gente vai ver. Todas as siderúrgicas estão tendo uma concorrência externa forte. E também tivemos pressão de custos de insumos, né? Mas a Dexus já está se mexendo, ela tem uma inovação tecnológica que é a Artemis, em outro vídeo eu vou explorar mais sobre isso, e está trabalhando na eficiência operacional para melhorar as margens dela, tá? Então, a gente viu aqui que a receita líquida no ano cresceu 18%, mas o EBITDA caiu 2%. A margem EBITDA caiu para 11% ajustada, tá? E o lucro líquido ficou praticamente estável frente ao ano anterior, em belíssimos 144 milhões. Por que eu digo belíssimos? Porque esse lucro dela, comparado com o valor de mercado que a gente viu aqui, né? Valor de mercado de 880, o valor da firma ainda menor, porque ela tem caixa líquido, a gente fica com um preço-lucro super baixo, de 6%, e projetado cerca de 5% para o ano que vem. Aí, o que importa para a gente aqui, né, é entender por que a margem caiu. E porque entendendo isso, a gente consegue ter uma ideia do que esperar da margem para os próximos trimestres e para o próximo ano, né? Então a gente tem aqui, tem que dividir a Dexus pelos seus setores, são dois setores, tá? Um é o químico, que é por meio da GPC Química, tá? Basicamente o principal produto aqui são os painéis de madeira que ela vende. E aí, na GPC Química, ela teve uma receita crescendo, o volume cresceu e aumentou 10% o preço que ela cobra. Só que esse preço maior foi muito por conta da matéria-prima ter subido o custo, né? E essa pressão de custos de matéria-prima, por mais que ela tenha repassado 10% no preço, não foi suficiente para repassar tudo que teve de aumento de custo, né? Teve uma margem, então, aí apertada, com uma concorrência também maior nos mercados de distribuição. Então, assim, além de tudo, a receita de exportação caiu um pouco, que afetou um pouquinho também a margem. Já no segmento de aço, que é o outro segmento que a Dexus atua, o lucro bruto caiu 26% no ano e a margem bruta caiu bastante, 8%. É aqui que mora o problema maior, tá? Isso porque tem uma competição muito maior no mercado de óleo e gás, o que é um setor chave para ela, tá? Porque
são muito tubos voltados aí para o setor de petróleo e gás, e também o outro setor que ela atende é de energia elétrica, né, a fotovoltaica. Também foi um setor que sofreu esse ano com um volume pior do que os anos anteriores. Além de, claro, o governo dos Estados Unidos ter taxado as importações e limitado as oportunidades dela para o mercado externo. Mas o que importa para a gente é para frente, né? Então, como eu disse para vocês, a empresa, a Apollo, lançou uma nova linha de tubos, né, com uma tecnologia inovadora de galvanização, que é a linha Artemis, pioneira no Brasil, e deve ampliar com isso o portfólio e conseguir novos clientes, novos mercados, tá? Além disso, a unidade de Lorena, de São Paulo, começou atividades de revestimentos anticorrosivos para tubos de aço para a indústria de óleo e gás. Isso também deve agregar valor aos produtos e ajudar a melhorar a margem. Por fim, a empresa aí está fazendo, desde março de 2026, o segundo programa de recompra de ações. Pode comprar 3,6 milhões de ações, então mostra uma confiança da empresa que o preço da ação está boa para ser comprada, né? Está fazendo o programa de recompra. E na confiança no longo prazo, né? Ninguém compra as ações achando que o longo prazo vai ser ruim. E aí, nos últimos 5 anos, a gente tem aqui 267 milhões de investimentos, né, da Dexos em crescimento, diversificação, e ela deve aí colher os frutos disso, né? Como eu disse, o caixa líquido dela foi de 32 milhões de reais, alongou o endividamento, ela tem linhas baratas de financiamento com o FINEP, BNDES, tá? Então, o custo da dívida dela é baixo, tá? Por conta dessas linhas aqui, né, subsidiadas. E, por fim, uma excelente geradora de caixa, né? Gerou 225 milhões de caixa em 2025, que é um valor bem maior que os 75 milhões do ano anterior. Então, apesar das margens terem ficado um pouco mais apertadas, ela gerou mais caixa. Isso porque ela conseguiu trabalhar aí a eficiência operacional e de capital de giro. Ela liberou estoques, né? Diminuiu os estoques e com isso liberou caixa. Então, a conversão de lucro em caixa foi até melhor, né? Ela teve um EBITDA de 242 milhões, o lucro de 143 e gerou caixa nas operações de 224 milhões. Então, praticamente, todo o EBITDA virou caixa. Isso é muito positivo, tá? Porque ela conseguiu ficar caixa líquido, né? Tem mais caixa do que dívidas, conseguiu remunerar os acionistas pagando 100 milhões em proventos, em dividendos, consegue investir com os seus dinheiros nas novas linhas, né, Artemis, anticorrosivos, que devem melhorar o resultado futuro, e tem acesso a crédito barato. Agora, o valuation e a recomendação de investimentos é só para clientes. Eu convido todos a serem clientes lá do site Invest10, onde eu tenho a minha carteira recomendada, e aí vocês encontram aqui o meu valuation e o potencial de valorização que eu calculei para as ações da Dexos e as outras empresas que eu recomendo compra na minha carteira, tá? Aqui não é uma recomendação de investimentos no YouTube, né? Não estou dizendo nem para comprar nem para vender Dexos. O meu valuation e a recomendação é só para assinantes, mas eu espero ter ajudado vocês explicando o resultado da empresa aí e o que a gente pode esperar dela. É isso. Comentem aqui nos comentários o que acharam, dúvidas, sugestões, temas, que eu vou responder a todos vocês que comentarem. E aproveitem e se inscrevam no mailing gratuito do Invest10. Também me sigam nas redes, @CrisInvest, no Instagram, no Twitter. Estou esperando vocês por lá.